Este é o sexto vídeo sobre contexto bíblico. Nesse vídeo eu vou tratar rapidamente sobre a Babilônia. Babilônia ela foi uma cidade muito importante do sul da Mesopotâmia, né, que deu origem a essencialmente dois grandes impérios na sua história. Um foi bem antigo, né, o Império de Hammurabi, no século XVIII a.C. Ele seria correspondente mais ou menos àquilo que se costuma datar a jornada de Abraão, né, talvez Abraão um pouco mais antigo e tal, mas mais ou menos em torno disso aí. E depois ela não tem um império significativo ao longo de muito tempo. É apenas mais de 1000 anos depois que ela vai ressurgir com um grande imperador, né, no século 6 a.C., Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor que aparece na Bíblia nas narrativas dos livros de Reis, né, que é o invasor de Canaã, e também na história de Daniel. O Hammurabi, no período mais antigo, ele é famoso por ter criado um código de leis, né, que é baseado no olho por olho. Não foi o primeiro código da antiguidade, mas é o que ficou mais famoso para nós hoje, né? Então, ali as leis que ele desenvolve demonstram então esse Estado centralizado que tenta de alguma maneira unificar a sua justiça. Como mencionei antes, então, depois de 1000 anos, com Nabucodonosor II, vai ter então de novo um grande império, mas dessa vez muito maior que o de Hammurabi, porque ele estendeu o domínio dele por toda a Mesopotâmia, mas chega até Canaã e chega até as portas do Egito. Embora ele tenha vencido o Egito em batalha, mas ele não consegue invadir o Egito como a Síria tinha feito. Então o Egito permanece independente nesse período. É por isso que na história bíblica desse tempo de invasão, lá no final do livro de Reis e de Crônicas, você vai ver sempre, e nos profetas também, né? Você vai ler sempre a referência a esses dois reinos, né? Vai falar da Babilônia, vai falar da Assíria também, que estava um pouquinho antes ali no domínio, e vai falar do Egito, inclusive com certo deboche do Egito. Ele é chamado como um caniço do deserto que, se você se apoiar, ele vai quebrar e vai acabar ferindo a própria mão. Por quê? Porque o Egito está numa disputa de poder com a Babilônia e Judá, que é o reino que sobrou, está no meio dessa briga de cachorro grande, né? Então essa é a história, é o contexto do que temos uma grande disputa de impérios ali com Babilônia, Egito e Judá perdido no meio daquilo lá depois que Israel já foi destruído e deportado. A Babilônia ela tinha uma política diferente de dominação do que a Assíria. Se a Assíria deportava boa parte da população e trazia outros para lá e mantinha uma administração local para continuar extraindo riquezas de lá, a Babilônia não, ela funcionava só na base da pilhagem. Então ela chegava, tomava tudo que tinha lá e levava deportado para a Babilônia não populações inteiras, mas apenas a liderança dessa população, quer dizer, apenas a nobreza, o sacerdócio, os escribas, o pessoal para trabalhar dentro da estrutura imperial, dentro da Babilônia. Então ela reforçava cada vez mais a Babilônia e as cidades ao seu redor, né, centralizava lá todo o seu desenvolvimento e deixava essas áreas conquistadas às moscas, né? Então lá ficava apenas um povo pobre, miserável, sobrevivendo do jeito que der, no meio dos conflitos dela com o Egito e outros povos passando por ali. Então ficavam realmente largados na miséria, Canaã e outras regiões conquistadas. E lá na Babilônia em si, então, era investido toda a riqueza. Por isso que a Babilônia se tornou uma cidade monumental, coberta de riquezas, um negócio que ficou tão impressionante que o termo Babilônia hoje se tornou sinônimo de suntuosidade, né? Quer dizer, o cara construiu uma imensidão, ele fez uma Babilônia, né? Porque se tornou uma referência de riqueza e de suntuosidade até hoje, né? O próprio Alexandre o Grande, quando conquistou a cidade, ficou tão impressionado com aquilo lá que ele transformou ela na capital do reino dele, porque ele diz, meu Deus, isso aqui é um negócio assombroso, e era de fato. Outra coisa importante para a gente lembrar em relação ao exílio de Judá é que você não deve imaginar eles como no Egito, né, trabalhando numa corvéia, construindo, sendo chicoteados e tudo mais. Você imagine mais um preso político que está lá sendo obrigado a trabalhar dentro da estrutura do império, em prol do império. Daí você vê a história de Daniel, por exemplo, dos amigos dele e tudo mais, que não estão lá com uma bola de ferro presa no pé andando dentro do palácio. Eles têm liberdade para viajar e tudo mais, mas estão obrigados a essa situação porque simplesmente também não tem para onde voltar. Se você quiser entender melhor assuntos como esse, aqui ó,
Atlas Bíblico Ilustrado.